Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 9. Nós vamos reler alguns dos versículos que já foram lidos aqui nesta noite, e querendo o Senhor e com a sua graça trazermos aqui uma instrução da palavra de Deus para nós. Eu quero ler apenas, queridos, o versículo 47 e 48 da leitura que já foi feita, Marcos capítulo 9. E aqui então, começando com esse texto, podemos ver uma verdade que o Senhor tem a nos comunicar por meio da sua palavra. Marcos 9, verso 47, diz assim: E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Amém. Jesus falou aqui com aqueles que estavam lhe ouvindo, os seus discípulos que estavam juntamente com ele, aqueles que o seguiam, e ele alerta sobre algo muito sério. Jesus diz que as pessoas deveriam ter cuidado com o que fazem para não provocar aqui a queda de algum dos pequeninos, dos servos do Senhor, dos discípulos do Senhor. E ele diz que aquele que fizer esse tipo de coisa receberá a punição por aquilo que ele fez. E ele então, aproveitando esta oportunidade que está falando sobre a punição por algo que alguém fez de errado, ele começa a dizer que se algum membro do nosso corpo, e aí ele está obviamente tomando o membro do corpo como o instrumento pelo qual alguém faz alguma coisa, e ele diz: se a tua mão, ou se o teu pé, ou se o teu olho te escandalizar, ou seja, se alguma coisa que você pega, ou algum lugar para onde você vai, ou algo em que você põe os olhos, algo que você vê, se isto é motivo de atrapalhar a sua caminhada com Deus, se isso é motivo de você se afastar do Senhor, perder a sua fé, ele diz: era melhor que você perdesse esse membro, do que você ir para o inferno, um lugar de total afastamento de Deus. E ele diz: porque lá no inferno o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E nesta noite, queridos irmãos, nós vamos falar exatamente sobre este lugar que é tão conhecido ou falado, mas que nós precisamos ver realmente o que a Bíblia tem a nos dizer sobre este lugar chamado inferno, para que nós possamos ter a consciência de um lugar que é terrível e que nós devemos a todo custo, como disse o Senhor Jesus, fugir deste lugar. Jesus disse: é melhor você perder uma mão, um pé, um olho, ou o que quer que seja, e entrar no reino de Deus, do que não sofrer essas perdas e for para o inferno, onde realmente não tem fim o sofrimento. E nós então precisamos aprender com a palavra de Deus sobre este lugar. Isso porque nós vemos que a palavra inferno se tornou muito comum, e as pessoas muitas vezes querem falar do inferno ou de inferno como se fosse uma situação difícil que nós passamos aqui nessa vida, e alguém porque está sem dinheiro, ou morando numa casa muito apertada, ou porque está sendo perseguido por alguém, diz assim: a minha vida é um inferno. Porque alguém está num lugar muito quente, às vezes trabalhando numa sala fechada, sem ar-condicionado, diz assim: esse lugar aqui é um inferno, é muito quente. Mas isso tudo é apenas a maneira popular de se referir a este lugar. O que nós precisamos mesmo, queridos, é ver o que Jesus tem a dizer sobre este assunto.
porque Ele sim é a autoridade para nos ensinar sobre as coisas espirituais, sobre as coisas que no futuro ainda vão acontecer, sobre as coisas que nós precisamos aprender. Então, o que a Bíblia diz sobre o inferno, o que Jesus especialmente falou sobre este lugar, é com as palavras do Senhor que nós devemos aprender sobre o que é o inferno. E a primeira coisa que vemos é que Jesus nos mostra aqui o inferno como sendo algo real. O inferno não é simplesmente esse momento difícil que alguém está passando. O inferno não é simplesmente um sentimento de perda ou algo ruim que nós enfrentamos na vida, mas Jesus falou de inferno como sendo um lugar real, e Ele advertiu, queridos, muitas vezes para evitarmos o inferno. Aqui só nesse texto ele fala 3 vezes sobre o inferno. E se olhar nos outros textos, nos evangelhos sinóticos, Jesus menciona 12 vezes a palavra inferno, sempre advertindo: não vá para lá, fuja deste lugar, faça de tudo para evitar este lugar, porque ele diz que o inferno é um lugar de punição eterna. Agora, ainda nesse texto de Marcos, nós vemos que Jesus diz que ir para o inferno é o resultado de algo que alguém fez. Ele diz: se alguém escandalizar um desses pequeninos, alguém fez alguma coisa errada e, portanto, recebeu a punição que é ir para este lugar. E Jesus alerta em Mateus capítulo 10, verso 28, dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui ele está falando, quem é que pode fazer perecer no inferno? Deus. Ele diz que nós devemos temer a Deus. E temer a Deus é exatamente o caminho para o homem evitar este lugar tenebroso chamado inferno. Jesus não falou do inferno como sendo apenas uma situação na vida. Ele falou do inferno como sendo um lugar real, um lugar para onde pessoas irão, mas falou de um lugar que nós devemos evitar a todo o custo. As pessoas não gostam de ouvir falar de inferno. As pessoas não gostam de nem ouvir esta palavra. E hoje nós vemos que a mídia, de uma maneira em geral, tem deturpado o uso dessa palavra. Às vezes mostra um filme e havendo uma guerra e diz: ali está um inferno. Não, isso não é nem perto do que o inferno que a Bíblia mostra que vai acontecer. Mostra alguém numa situação de desespero e diz: ele está no inferno astral. Mas isso não é nem de longe o que a Bíblia mostra sobre este lugar e nos adverte para que fujamos dele. Talvez alguém, mesmo que está aqui, esteja dizendo: mas eu pensei que hoje a palavra ia ser outro assunto. De fato é incômodo para alguém ouvir falar do inferno. Mas eu penso aqui, queridos, numa palavra como essa, como a buzina do trem. Incomoda, mas é necessária. E louvo a Deus pela buzina do trem, porque se não fosse ela, alguém já tinha sido atropelado por aí. Incomoda, né? A gente, que buzina terrível, mas é necessária para que nós possamos evitar o perigo maior, evitar o desastre, o mal, que é alguém ir para este lugar de destino tão terrível. Então o inferno é algo real. Jesus falou dele como um lugar para onde as pessoas poderão ir, mas que devem evitar a todo custo. Negar então a realidade do inferno é negar a autoridade de Jesus. É negar que ele sabe e tem a verdade para nos revelar. Dizer que o inferno não é algo real é dizer que Jesus não tem autoridade para falar sobre o assunto, e nós
definitivamente reconhecemos que só Jesus tem mesmo autoridade para falar deste assunto terrível. E o que Jesus nos diz sobre o inferno? Primeiramente, Jesus nos diz que o inferno é um lugar de punição. É um lugar onde as pessoas serão levadas para receberem a retribuição pelo que eles fizeram. Há uma punição terrível para aqueles que vão para o inferno. E é preciso logo mencionar o seguinte: o inferno nunca é apontado na Bíblia como um lugar de correção. Porque alguém inventou uma doutrina que diz que há um lugar de tormento, onde as pessoas são lançadas e elas passam um tempo ali para serem purificadas. E depois elas saem de lá e vão para um lugar melhor na presença de Deus, que alguém deu o nome de purgatório. Este lugar não existe, não é mencionado na Bíblia, e o inferno nunca é mostrado como um lugar de recuperação. O inferno não é como se fosse a antiga FEBEM, para onde eram levados os delinquentes para serem recuperados. Se é que alguma vez o Estado teve esse poder de recuperar alguém. Eu conheço um que recupera o homem mais terrível, e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele recupera. Mas no inferno ninguém vai ser lançado para se recuperar, para se corrigir, para ser purificado. Não, o inferno é um lugar de punição. Quem for para lá é porque ele fez coisas que desagradavam a Deus, e portanto está recebendo a justa retribuição pelo mal que ele causou. E podemos ver pelo menos dois aspectos de punição ali no inferno, naqueles que são lançados ali. Primeiro, a Bíblia fala da dor da perda, e também da dor de sentir. A dor da perda, queridos, porque no inferno a Bíblia diz que haverá trevas. Veja Mateus 22, o Senhor diz: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Estas figuras que Jesus usa para falar do inferno não precisam ser interpretadas literalmente. Por quê? Porque se você pensar num lugar onde há trevas totais, e no mesmo lugar você tiver fogo, então você vai ter uma dificuldade para explicar como é que tem fogo e ao mesmo tempo tem trevas. Na realidade, Jesus está falando de uma situação onde ele usa essas figuras para falar do que vai acontecer lá. As trevas falam de total separação de Deus, que é a fonte de luz. E muitas vezes a Bíblia vai dizer: vocês estavam em trevas. Os que estão perdidos estão em trevas. Os que estão afastados de Deus estão nas trevas. Aquele que não conhece a Jesus está nas trevas. Trevas aqui na Bíblia fala não especificamente da escuridão que nós conhecemos, mas da ausência da luz verdadeira que é Deus. E portanto o inferno, queridos, o maior golpe, a maior punição, o maior castigo que as pessoas receberão naquele lugar não é simplesmente um diabo com um garfo furando ele, como a mitologia popular apresenta. Não é simplesmente alguém chicoteando ou furando com algum instrumento. Mas o principal castigo ali é a ausência total de Deus para sempre. E quando eu digo ausência de Deus, não quero dizer que Deus não está no inferno. Deus está no inferno. Porque Deus está presente em toda a sua criação. Deus está presente em qualquer lugar. Paulo diz das pessoas que estavam afastadas de Deus. Eles viviam sem Deus no mundo. Ora, sem Deus não quer dizer que Deus não estava onde eles estavam. Deus está em todo lugar, mas a presença dele é manifesta com motivos diferentes. Deus está na igreja para abençoar, para falar, para instruir, para encher o crente de poder. E ele está aqui nesta noite, aleluia. E Deus está no inferno também. Deus está no inferno sim, só que ele está lá para punir.
Ele está lá para assegurar que haja punição. Mas as pessoas que estão ali no inferno não experimentarão a graça de Deus, não experimentarão a glória de Deus, não experimentarão a presença de Deus manifesta em bondade, em graça, em misericórdia. Não experimentarão isso porque estarão nas trevas, estarão separadas de Deus. Então a dor da perda aqui é a dor da separação de tudo que é bom, de tudo que é bondade, de tudo que é luz, que é Deus. No inferno as pessoas estarão separadas para sempre de Deus. Mas Jesus falou de dores, de pranto, de choro. Jesus falou de fogo que queima. Então também haverá no inferno a dor causada pela ira de Deus que eles experimentarão. E como o inferno é um lugar de punição, nós precisamos entender que ninguém vai para o inferno sem merecer estar lá. Ninguém vai para o inferno por acidente. Ninguém vai para o inferno porque ele pegou um dia de azar e alguém levou ele para lá. Não. Paulo diz que as pessoas que estão no inferno, ele em Romanos 2 diz: segundo a tua dureza e teu coração impenitente. Ou seja, pessoas que realmente não quiseram se arrepender dos seus pecados, que permaneceram com o coração duro, sem se voltar para Deus. Ele diz: tu entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então quem estiver no inferno nunca vai acusar Deus de ser injusto, porque ele está lá porque mereceu, está lá para ser punido por algo que fez, está lá para receber a recompensa pelas suas obras. E isso envolve dor, e isso envolve tormento, e um tormento consciente. Veja que em Mateus capítulo 13, o Senhor diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E é óbvio que na Bíblia aqui, justo não é aquele que desde novinho fez algo certo, um homem que é bonzinho. Justos aqui são aqueles que foram justificados por Deus mediante a fé em Jesus. E lançá-los-ão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando de alguém que está sofrendo, de alguém que está chorando de dor, que está rangendo os dentes de dor. Se alguém já experimentou uma dor muito forte, ele realmente trinca os dentes, ele realmente range os dentes pela dor que está sentindo. Por que Jesus falou tanto sobre isso? Sobre dor, sobre sofrimento, sobre castigo? Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus mencionou tantas vezes o castigo que ali será dado àquele que for injusto, ímpio, mau, aquele que não quiser Deus, para que as pessoas temam e não queiram ir para este lugar. Jesus falou do inferno como um tormento onde as pessoas estarão conscientemente sendo punidas. Haverá ali, portanto, um choro, um pranto, um lamento, mas infelizmente para aqueles que estiverem nessa condição, será tarde demais. Porque a Bíblia fala tanto sobre o inferno. Se você começar hoje a ler os evangelhos, você vai ver que Jesus muitas vezes vai alertar sobre este assunto. Porque Deus não quer que o homem vá para o inferno. Alguém diz assim: como é que um Deus bom pode mandar as pessoas para o inferno? Como é que um Deus bom pode construir um lugar tão terrível para jogar as pessoas lá? Eu preciso lhe dizer, em primeiro lugar, que Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Aquele que vai para o inferno vai por sua escolha, porque ele fez aquilo que merecia a punição e porque não quis aceitar o perdão de Deus oferecido em Jesus. E segundo, que a Bíblia diz claramente que o inferno não foi preparado para o homem,
O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que lá no inferno as pessoas terão uma punição terrível, elas sofrerão a punição pelo que elas fizeram. Então, se Deus é justo e alguém está no inferno pelo que ele fez, nós podemos entender que alguns sofrerão mais do que outros. Por quê? Porque alguns pecaram mais do que outros. Que alguns sofrerão uma dor mais intensa ou um castigo mais severo. E Jesus falou sobre isso. Porque cada um será julgado, queridos, de acordo com as obras que ele praticou. E aí nós vamos ver que uns foram maus, mas outros foram piores. E serão também julgados cada um de acordo com a forma como ele atendeu à revelação de Deus. E eu preciso falar para você que já conhece a palavra de Deus. Você que está aqui nesta noite ouvindo essa mensagem. Ou você que está acompanhando aí no vídeo, quando for publicada esta mensagem no vídeo. Se você conhece a palavra de Deus, você precisa ter cuidado, porque Jesus vai cobrar de cada um que conhece a palavra, que reaja a esta palavra, que atenda ao que diz esta palavra. Veja que o Senhor está falando aqui, e Ele diz a respeito de Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até aos infernos. E Ele explica por quê. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que Jesus está dizendo: Deus é justo. Ele vai punir cada um de acordo com a sua resposta, mas também de acordo com a luz da revelação que ele recebeu. Se alguém nunca ouviu o Evangelho, se alguém nunca ouviu falar de Jesus, ele será julgado de acordo com a revelação geral, a revelação de Deus na sua obra, a revelação que Deus faz através da sua criação. Mas aquele que ouviu Jesus, aquele que ouviu de Jesus, que ouviu o Evangelho, será julgado de acordo com o conhecimento deste Evangelho. E Jesus está dizendo: olha, vocês de Cafarnaum. Quando ele fala Cafarnaum, ele não está falando com os prédios da cidade, está falando com as pessoas dali. Vocês dessa cidade, vocês no dia do juízo serão mais duramente castigados. Porque vocês viram o Filho de Deus operar milagres no meio de vocês. Vocês viram Jesus, o Messias enviado de Deus, fazer maravilhas aí. E não quiseram crer. Os de Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do seu pecado. Ou os de Sodoma, apenas Jesus faz referência aqui. Mas ele diz: eles sofrerão menor juízo. Porque lá eles não tiveram a revelação de Deus como vocês tiveram em Cafarnaum. Então isso para nós é um alerta, irmãos. Se você conhece a verdade do Evangelho, então é para você, é para mim, que Jesus está dizendo: se o teu pé está levando você para longe do Evangelho, corte o seu pé. Jesus não está falando simplesmente da mutilação de um membro. Ele está falando: evite a todo custo ir para esse lugar. Ah, irmão, mas não tem problema não, eu gosto de ir para ali, eu sei que lá tem muita gente bebendo, lá tem muito pecado, lá tem muita mulher seminua, mas eu me seguro, eu sou forte, eu confio em mim. E Jesus diz: cuidado com o inferno. Cuidado com o inferno. É melhor evitar tudo que puder ser evitado, queridos, do que ir para este lugar. Porque se você já conhece a verdade, você será julgado se não corresponder a esta verdade de Deus. Olha ainda o que Jesus diz em Lucas capítulo 12. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, ou seja, não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Veja que Jesus está dizendo aqui claramente: você é servo de Deus,
Você sabe qual é a vontade do seu Senhor? E se você não sabe, por favor, abra a sua Bíblia Sagrada e comece ainda hoje a lê-la para você conhecer a vontade do seu Senhor. E ele diz, o que sabe a vontade do seu Senhor, mas não cumpre esta vontade, será castigado com mais açoites do que aquele que não sabe qual é a vontade de Deus e faz alguma coisa que desagrada ao Senhor. Isso é um alerta. Jesus não está alertando só as pessoas lá de fora. Olha, vocês que não conhecem Jesus, cuidado para não ir para o inferno. Jesus está alertando a mim e a você. Você que conhece Jesus. Você que sabe a verdade do Evangelho. Você que já tem hoje comunhão com o Senhor. Cuidado com a sua vida. Deixe de lado qualquer coisa, Jesus está dizendo. Qualquer coisa que possa atrapalhar a sua vida espiritual, deixe de lado isso, para não ir para este lugar de punição que está bem explicado na Bíblia, que é para aqueles que não fazem a vontade de Deus. O inferno então é algo terrível. Alguns sofrerão muito, outros talvez mais ainda, por causa daquilo que eles fizeram aqui nesta vida. Nós vamos encontrar no inferno também um outro tipo de problema que muitas pessoas parecem que não estão nem aí. Nós tivemos há poucos dias um festival de rock aqui no Brasil, e ali bandas se apresentaram, muitas delas com letras terríveis, e há uma banda chamada AC/DC, em inglês, AC/DC, e eles têm uma música que diz, não, o inferno não é um lugar tão ruim não, lá eu vou encontrar todos os meus amigos. De fato, é bem capaz de eles encontrarem os seus amigos e os seus fãs por lá. Mas não pense que vai ser festa nesse lugar. Não, não vai ser festa. E além do mais, queridos, não bastasse as trevas a que a Bíblia se refere ao inferno, ou seja, um lugar onde não haverá manifestação da bondade de Deus. Este mundo ainda está habitável, porque ainda existe nele a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Você vez por outra ouve na televisão que apesar de tantas pessoas ruins, ainda tem alguém que encontra uma carteira cheia de dinheiro e devolve, ainda encontra alguém que é capaz de se machucar para salvar uma outra pessoa, ainda encontra alguém que é capaz de enfrentar um bandido que ele nem, para salvar uma pessoa que ele nem conhece, alguém que é capaz de pular numa correnteza para ainda tentar resgatar alguém que ele não sabe nem quem é. Sabe o que é isso? É a expressão da bondade de Deus que ainda existe aqui nesta terra. Agora imagine um lugar onde não há nenhuma expressão de bondade manifesta. E neste lugar estarão as piores pessoas de toda a história da humanidade. Aqueles que vão para o céu, e se Deus permitir, na próxima quinta-feira nós vamos falar aqui sobre o que a Bíblia fala sobre o céu. E vá logo preparando a sua glória a Jesus e aleluia para trazer quinta-feira para cá. No céu, enquanto as pessoas estarão na presença de Deus. E além da presença de Deus, que já é extraordinário. No céu nós vamos encontrar Pedro, Paulo, João, nós vamos encontrar Abraão, nós vamos encontrar homens de Deus, que o próprio Deus deu testemunho dizendo, esse homem é reto, esse homem me agrada, esse homem é meu amigo. Mas no inferno estarão as piores pessoas que a humanidade já conheceu. Imagine passar a eternidade ao lado de um ditador como Hitler. Passar a eternidade ao lado de assassinos, estupradores. Passar a eternidade ao lado de pessoas como Nero, que não tinha nenhum escrúpulo em mandar matar a sua própria família para poder perpetuar-se no poder. Alguém diz, no inferno vai ser festa. Vai nessa que vai ser festa no inferno. O inferno é um lugar de punição, é um lugar de tormento. Se o sujeito já era ruim aqui nessa terra, imagine quando ele estiver sofrendo no inferno. Aí é que ele vai se tornar pior ainda, porque geralmente quando as pessoas estão em sofrimento, quando elas são ruins, aí se revela ainda mais a sua maldade. E aí nós vemos que nesse lugar, a Bíblia diz que estarão os tímidos. Os tímidos aqui não é aquela pessoa que
eu não sei, não gosto de falar em público, eu sou um tanto tímido. Não, na linguagem bíblica, o tímido aqui é aquele que nunca teve coragem de fazer a opção por Deus. Ele até sabe que o evangelho é verdade, mas não tem coragem de romper com os amigos, não tem coragem de romper com a farra, não tem coragem de deixar de lado a bebida, não tem coragem de deixar aquilo que atrapalhava ou que vai atrapalhar a sua vida com Deus. E a Bíblia diz que chama esses de tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e vai piorando, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja que é nesse lugar terrível onde essas pessoas irão. E não bastasse estar ali o diabo e seus demônios, está toda a corja, todo tipo de gente ruim, estarão ali naquele lugar. E eu tenho certeza que ninguém aqui que parasse para refletir sobre isso, gostaria de passar a eternidade ao lado dessas pessoas. Então Jesus está nos advertindo, e aqui falando no Apocalipse, que nós precisamos evitar a todo custo ir para o inferno, porque é um lugar de tormento, um lugar terrível e um lugar de companhias miseráveis, que ninguém jamais vai querer passar a eternidade ao lado destas pessoas. Quando nós olhamos para a verdade de Deus, precisamos entender que este lugar de tormento, de punição, esse lugar terrível, irmãos, ele será eterno. Quem for para o inferno não vai fazer um estágio. Quem for para o inferno não vai passar um tempinho lá para melhorar, para ser purificado, como já dissemos. Quem for para o inferno não vai passar lá apenas um pouco de tempo para ver se ele se arrepende. Não haverá mais lugar para arrependimento. O inferno é um lugar eterno. Eterno e que foi criado para o diabo e seus demônios. Jesus disse que o inferno foi criado para estes. E você precisa entender, como o diabo e seus demônios são seres imortais, então o inferno é um lugar onde o fogo nunca vai apagar, aonde nunca o verme vai deixar de comer. E aí precisamos entender tudo isso como figuras do sofrimento que ali haverá. Se o diabo é imortal e ele será atormentado para todo sempre, está lá em Apocalipse 19 e 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E eles serão ali atormentados para todo o sempre. O projeto de Deus, queridos, para o inferno, era ter lá o diabo sendo punido. Mas note que o texto diz que a besta e o falso profeta, que são seguidores do diabo, eles vão para o mesmo lugar para onde ele já está destinado. Deus não criou o inferno para o homem, mas quando o homem desobedeceu a Deus, ele compartilhou do mesmo destino daquele a quem ele passou a seguir. Só há dois caminhos, a Bíblia diz claramente. Ou você segue Jesus e vai partilhar do destino de Jesus, ou você segue o diabo e irá partilhar do destino do diabo. Ou você obedece a Jesus e vai com ele para o lugar que ele preparou para estar com os seus para sempre, ou então segue o diabo e vai com ele para o lugar onde Deus preparou a sua punição eternamente. Então Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus preparou para o diabo. Mas quem segue o diabo compartilha do mesmo destino que ele terá. Aqui nós vemos o diabo vai ser lançado no fogo, no lago de fogo. Também lá vai ser lançado a besta e o falso profeta. E também lá, que são homens, não é? Que são homens, mas que seguiram, foram instrumentos do diabo. E não somente esses dois, mas todo aquele que não aceitou a Jesus como seu Salvador, terá como destino este lugar terrível, que Deus, em sua palavra, nos alerta tanto, para que nós evitemos este lugar.
Então nós precisamos nesta noite saber que o inferno, ele é para todo sempre. Que nesta vida nós precisamos escolher o nosso destino eterno. Escolhemos da seguinte maneira: ou estando ao lado de Jesus, ou estando fora da comunhão com Ele. Então ali no inferno, as pessoas sofrerão eternamente. O Senhor disse aqui no texto que lemos de Marcos capítulo 9, o seu bicho não morre. E aqui o bicho é uma figura de alguma coisa que está comendo, que está machucando, que está trazendo prejuízo. E ele diz, e o seu fogo nunca se apaga. Por que é que o fogo do inferno nunca se apaga? Porque ele nunca termina de cumprir o seu propósito. Alguém pensa no inferno como sendo um lugar de aniquilação. Vai ser lançado no inferno e vai derreter, ou vai ser queimado e vai desaparecer. Não, a Bíblia nunca fala de inferno como lugar de aniquilação, de desaparecimento. Apesar de aqui a Bíblia, nós já lemos, fazer referência ao inferno como a segunda morte. A morte aqui na Bíblia tem o sentido de separação e não de destruição total. Ou seja, no inferno os homens estarão separados eternamente de Deus. E o fogo nunca desaparece, porque nunca o seu propósito vai terminar. O fogo ali significa o castigo eterno, o sofrimento eterno. Significa o tormento que se estenderá por toda a eternidade. Eu trouxe essa palavra nesta noite, queridos, para nós entendermos. O inferno é um lugar terrível, é um lugar ruim, é um lugar que ninguém certamente desejará ir para lá. Esse tormento a que estão sujeitos as pessoas do inferno, ele é para sempre. Mas esse não é o destino que Deus quer para o homem. Ele diz que estes, os maus, irão para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse é o destino que Deus quer para mim e para você. Esse é o destino que Deus quer para nós, para a humanidade toda. Deus quer que o homem aceite a Jesus como seu Salvador, para fugir do inferno e para ir para o lugar onde há vida eterna. Deus não preparou o homem para a morte eterna, Deus o criou para a vida eterna, mas essa vida está em Jesus. E se alguém quiser vida eterna, precisa rejeitar qualquer coisa que lhe afaste de Jesus, para seguir com Ele para sempre. O inferno é algo terrível, mas alguém pensa por aí, eu quero desfazer aqui pelo menos duas concepções equivocadas que algumas pessoas têm acerca do inferno. Primeiro, alguém diz que o inferno é a casa de Satanás. Coloca Satanás como sendo o rei do inferno. Coloca Satanás como dando ordens aos demônios lá no inferno. Fura aquele ali. Joga aquele ali na caldeira, joga aquele outro no fogo, açoita aquele lá. Mas a Bíblia não mostra o inferno como sendo o lugar onde Satanás mora, e nem muito menos aonde ele manda. Satanás não governa no inferno. Satanás não manda no inferno, e nem está lá ainda. Ele vai ser lançado lá um dia o próprio Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por enquanto, Satanás está mesmo aqui na terra. Um dia a Bíblia diz, Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o destino de Satanás. E ele certamente tem raiva de mim e de você, porque a ele não foi dada a oportunidade de perdão como foi dada a mim e a você. O destino dele já está traçado. Ele vai para o lago de fogo e enxofre, quer queira ou quer não queira. Mas eu e você, pela graça de Deus, fomos alcançados. Jesus já nos resgatou, já nos tirou do lago de fogo, aleluia. Ou seja, do destino que nós tínhamos de ir para lá. E nos deu agora o direito a uma vida eterna com Ele no céu, aleluia. O diabo será lançado lá, mas não é hoje onde ele vive. Lá no mesmo Apocalipse capítulo 2, Jesus falando com a sua igreja, ele diz, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás.
Aonde é que Satanás manda? No inferno? Não, Satanás está mandando mesmo aqui na terra, em muitos lugares onde as pessoas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Satanás está reinando aqui nessa terra, onde há idolatria, onde há feitiçaria, onde há desobediência, mentira, corrupção, iniquidade. Aí Satanás está reinando. E aí diz o texto que aí onde você habita, é o lugar onde está o trono de Satanás, porque lá as pessoas certamente seguiam a ele, obedeciam à sua vontade. E ele diz: e reteis o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. E o Senhor acrescenta: onde Satanás habita. Satanás não está no inferno não, irmãos. Satanás está aqui na terra. Ele foi lançado aqui. A Bíblia diz, Jesus diz que viu Satanás como um raio sendo lançado à terra. E quando Deus lá em Jó pergunta: onde você estava, Satanás? Ele não disse: eu estava lá no inferno, furando algumas pessoas. Quando Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele não diz: eu estava lá no abismo, afiando o meu garfo para alguém que vai para o inferno. Não, ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Satanás não é o dono do inferno. O inferno não é a casa de Satanás. O inferno é a prisão de Deus, onde Satanás e todo aquele que desobedece a Deus um dia será lançado lá. Não pense que no inferno Satanás é o manda-chuva. No inferno Satanás é mais um preso, como os outros que lá serão lançados também. Nós temos que entender que a nossa disposição de lutar contra o diabo não é porque eu não queira ir para um lugar onde ele manda. Eu não quero ir para um lugar onde ele também vai ser prisioneiro lá. E aí o Senhor, ainda na sua palavra, diz em Efésios 6:12, que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. E aonde estão essas hostes? Ele diz: nos lugares celestiais. Ou seja, no espaço, nos céus que cercam o nosso planeta. Aí eles estão perturbando, oprimindo, se apoderando e levando as pessoas a fazer aquilo que desagrada a Deus. O inferno não é a casa de Satanás. O inferno é a prisão de Deus, é a masmorra do Senhor, para onde irão Satanás. Aliás, a Bíblia diz que já há alguns anjos que estão presos em cadeias eternas, e Satanás está na lista para ir para lá também um dia. Há uma outra concepção equivocada acerca do inferno, porque aqui nesse texto de Marcos capítulo 9, e em várias outras referências nos evangelhos, quando Jesus fala do inferno, a palavra inferno, aqui no texto de Marcos 9, no original se chama Geena ou Geena, e que é traduzido como inferno, e que algumas pessoas pensam que essa palavra, e de fato essa palavra se refere a um lugar fora da antiga cidade de Jerusalém, chamado Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom. E surgiu então uma ideia de que nesse lugar era jogado o lixo da cidade para ser queimado. E também corpos de indigentes, pessoas que morriam, animais que morriam, eram jogados neste local e ali eram queimados. E alguém quer dizer: o inferno não é um lugar para ser lançados espíritos. É apenas um lixão que tinha lá em Jerusalém. E que Jesus só queria assustar as pessoas para não se queimarem, para não irem para lá. Não, isto é equivocado. Em primeiro lugar, é que o registro dessa ideia de que o Vale de Inom era o lixão de Jerusalém foi pela primeira vez referido, segundo o autor Francis Chan, que escreveu um livro chamado Apagando o Inferno. Ele diz que a primeira referência a essa citação é do rabino David Kinhi, no ano 1200 depois de Cristo. Então isso é coisa da Idade Média. E há muitas lendas que as pessoas às vezes se referem como sendo coisa real, mas que na realidade surgiu nesse período
fantástico, nesse período místico, nesse período meio complicado que é a Idade Média. Não há antes disso nenhum registro que em Jerusalém houvesse algum tipo de lixão onde o lixo fosse queimado, os corpos fossem lançados. Na realidade, quando nós olhamos lá para a profecia de Jeremias, foi lá que surgiu a ideia que nos dias de Jesus era preservado sobre o vale de Inom. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que alguns reis ímpios, como Manassés e muitos outros homens em Israel, eles queimaram os seus filhos, oferecendo-os a um deus chamado Moloque. Moloque, diz a história, que era representado por uma estátua oca, com as mãos postas, e dentro dessa estátua eles colocavam lenha e tocavam fogo, de forma que a estátua ficava abrasada, ficava incandescente. E sobre as mãos dessa estátua, eles colocavam bebês, colocavam crianças. E você dá para entender que elas fritavam literalmente ali. É como colocar uma criança numa frigideira. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Como alguém pode pensar em fazer um sacrifício tão bárbaro como uma criança? Mas as pessoas fizeram. E sacrificaram a seus filhos ao Deus chamado Moloque. E aonde estavam esses sacrifícios? Onde foram feitos esses sacrifícios a Moloque? Segundo o profeta Jeremias, ou Deus falando pelo profeta Jeremias, ele diz assim no capítulo 7, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem, ele está falando do templo, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver mais lugar. Deus está dizendo, as pessoas queimaram seus filhos no fogo, mas Deus diz, nunca mais isso vai acontecer. Mas ele vai promover uma matança dos ímpios, e não haverá lugar aonde os enterrarem, então seus corpos serão lançados ali, e ali eles serão queimados. Então a ideia de corpos queimando vem do vale do filho de Inom, não porque ali fossem lançados indigentes, mas porque ali estavam os altares a Moloque, e os judeus já conheciam que naquele lugar era um lugar de corpos queimados, de crianças sendo queimadas no fogo. E Jesus usa então esta figura, não porque lá era um lixão, mas porque lá era um lugar onde as pessoas conheciam de alguém queimando, sendo atormentada no fogo. E o próprio Deus diz pela profecia de Jeremias, lá Deus vai promover uma matança dos ímpios, que não haverá nem lugar para enterrá-los, seus corpos estarão ali, e lá eles serão queimados. Você pode ler em Jeremias, não apenas nesse capítulo, mas em outros, que Deus faz referência a este vale de Inom, como sendo este lugar de matança e de corpos sendo queimados, atormentados no fogo. Então, quando chegam os dias de Jesus, as pessoas lembram do vale de Inom, não pelo lixão que houvesse lá, mas por causa da profecia de Jeremias, e por causa da promessa de Deus, de naquele lugar fazer uma matança, e haverem corpos, e haver punição de ímpios naquele lugar. Então, nunca mais pregue que havia um lixão no vale de Inom, porque na realidade não há, nem mesmo nas escavações que têm sido feitas, a comprovação disso, e não há antes do ano 1200 nenhuma referência na literatura judaica sobre este fato de haver algum lixão lá em Jerusalém, e por causa disso Jesus está se referindo ao inferno. Eu quero encerrar esta palavra falando sobre o inferno, dizendo
o que Jesus queria nos despertar para nós entendermos quando ele falou tantas vezes do inferno. Jesus estava dizendo, irmãos, que o inferno pode ser evitado. Que o inferno não é um lugar para onde alguém tenha que ir. O inferno é um lugar onde a ira de Deus e a justiça de Deus são satisfeitas. Deus é um Deus justo. E como um Deus justo, Ele dá a retribuição devida a cada um. Ao que foi justificado, ao que fez o que era agradável ao Senhor. E Paulo diz em Efésios que é em Cristo que nós somos tornados agradáveis a Deus. Esses irão para um lugar de gozo. E esse lugar é o céu. Mas todos aqueles que desagradaram a Deus, os desobedientes, os rebeldes, os que seguiram a Satanás, os que rejeitaram o Filho de Deus, esses são, portanto, merecedores da ira de Deus. E o inferno é um lugar que satisfaz a ira de Deus. Mas não é o único lugar. A Bíblia fala de um outro lugar que também satisfaz a ira de Deus. E este lugar é a cruz. Na cruz a ira de Deus também foi satisfeita. Na cruz Jesus sofreu toda a ira de Deus. E Ele sofreu por mim e por você. Aleluia. Nós poderíamos dizer de uma forma metafórica que Jesus sofreu todo o inferno na cruz, para que eu e você não precisássemos ir para lá. Todo o castigo de Deus, toda a punição de Deus estava sobre Jesus. Paulo diz que aquele que não cometeu pecado, Deus fez com que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu na cruz. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, será manifesta. Só tem duas formas de aplacar a ira de Deus. Ou o inferno ou a cruz. Aleluia. Ou o inferno será o lugar para alguém sofrer a punição de Deus. Ou a cruz é o lugar onde entendemos que Jesus sofreu a punição em meu favor e em meu lugar. E eu aceito o sacrifício da cruz como sendo para mim. Aleluia. Se você está aqui nesta noite e você já aceitou a Jesus como seu Salvador, eu gostaria que você saísse daqui dizendo: Deus, obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, porque o inferno que estava destinado para mim, Jesus já pagou no meu lugar. Jesus já sofreu a ira no meu lugar. Jesus já sofreu toda a punição de Deus, para que eu não precisasse ir para este lugar. Se você está aí se remexendo na cadeira, imaginando um lugar onde há fogo, onde há trevas, onde há pranto, ranger de dentes, onde há somente pessoas ruins, onde há o diabo, e isso tudo para todo sempre, você está dizendo: meu Deus, eu não quero ir para este lugar. Eu preciso lhe dizer: Jesus já sofreu para que você não precisasse ir para lá. Aleluia. Na cruz Jesus riscou o seu nome da lista dos que iam para o inferno. Aleluia. Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, o seu lugar já foi garantido no céu. Aleluia. É por crer em Jesus que nós então escapamos do inferno. João capítulo 3, o Senhor diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando o homem pecou, ele se tornou alvo da ira de Deus, porque todo desobediente experimentará a ira de Deus, e o inferno é o lugar onde esta ira definitivamente será manifesta. Mas aquele que aceita Jesus como seu Salvador, aleluia, ele agora escapou do inferno, ele agora fugiu da punição, ele não vai viver mais na companhia de Satanás, ele não vai mais sofrer fogo, ele não vai viver onde tem bicho, ou ele não vai mais sofrer num lugar onde há trevas, mas o seu lugar será um lugar de gozo, de alegria, aleluia, um lugar da presença manifesta de Deus para todos sempre, que é o céu, aleluia. Aleluia. Se você já aceitou a Jesus, o céu é o seu lugar e não o inferno. Mas se alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, ou você que está assistindo este vídeo, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Essa palavra é para despertar a sua atenção e dizer que você precisa aceitar a Jesus. Que só há duas maneiras de aplacar a ira de Deus: ou o inferno ou a cruz. Se você aceitar o sacrifício da cruz, o inferno será evitado. Mas eu gostaria de trazer uma outra palavra para você que já aceitou a Jesus. Toda esta instrução sobre o inferno que Jesus nos deu é para fazer com que o temor a Deus esteja no nosso coração e nós evitemos a todo custo. Se for preciso cortar o pé, a mão, o olho, Jesus diz, isso é pouco para você não ir para o inferno. Jesus nos dá todo o aviso para fugirmos dele. Mas há algo mais que eu gostaria de falar com você sobre o inferno. Se você já está livre de ir para lá, se você já escapou de ir para o inferno, não lhe dói na alma que o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, as pessoas que você conhece e aquelas que você não conhece, se você pegar um ônibus, e amanhã quando você pegar o ônibus e for para o seu trabalho, para a sua escola, eu oro para que o Espírito de Deus traga essa palavra à sua lembrança, à sua memória, e você olhe para aquelas outras pessoas, talvez outras 40 ou 50 pessoas que estão com você naquele ônibus, e você pense assim, elas vão para o inferno? Quantos ali já aceitaram Jesus? Quantos na sua rua? Quantos na sua casa? Quantos no lugar que você trabalha? Quantos na escola onde você estuda já aceitaram Jesus como seu Salvador? Porque todos os que não aceitaram, o destino deles, queridos, é o inferno. O destino deles é o lago que arde com fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, onde há trevas. Não lhe dói na alma que essas pessoas estejam indo para o inferno? Não lhe queima a consciência que essas pessoas estejam sem Deus, sem paz e sem salvação, e você esteja livre do inferno, mas não esteja fazendo alguma coisa para evitar que essas pessoas também não caminhem para lá? Eu gostaria de despertar a sua consciência nesta noite pela palavra de Deus e oro que o Espírito Santo toque em mim e em você. Quantos mais irão para o inferno sem que nós façamos nada para evitar? Quanto tempo mais estaremos de braços cruzados, permitindo que os nossos parentes, vizinhos, colegas, amigos caminhem a passos largos para este lugar terrível? A Bíblia fala de um homem que estava lá, em tormentos, e ele ora dizendo assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui, queridos, é a única oração registrada na Bíblia de alguém que está no inferno, ou pelo menos na antessala do inferno, aqui o Hades, esperando ir para o fogo, o lago de fogo. É a única oração registrada de alguém que está lá, em tormento, já experimentando a punição e o castigo. E a oração dele é essa: mande um crente lá em Gramoré. Deus, mande alguém lá na minha casa. Use o pastor para trazer uma mensagem na igreja que desperte aqueles crentes para ir alguém na minha casa, porque ainda tem 5 irmãos lá, e eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. E é impossível, irmãos, imaginar que no inferno tem alguém mais preocupado com a salvação das vidas aqui neste bairro do que aqui nesta igreja, onde estão aqueles que vão morar com Deus para sempre e que já escaparam do fogo do inferno. Aleluia! Se nós estamos livres do inferno, irmãos, nós temos que nesta noite dizer: Deus, obrigado pela cruz, pelo sacrifício, obrigado por Jesus ter morrido em meu lugar. Mas também precisamos olhar para os lados e pensar: quantos da minha casa, da minha rua, da minha escola,
da minha repartição, do meu local de trabalho, quantos estão indo para o inferno? O que eu posso fazer para evitar? Há alguém no inferno orando e dizendo: mande alguém à minha casa. Mande alguém. E o que é que ele quer que essa pessoa faça? Ele quer que alguém vá dar testemunho de como escapar do inferno. Ele quer que alguém vá falar de Jesus. Este mundo precisa de testemunhas de Jesus. Aleluia. Eu oro para que você nesta noite seja tocado, seja queimado, não pelo fogo do inferno, mas por esta palavra, que nos desperta. A humanidade está caminhando a passos largos para a destruição, queridos. E nós somos a esperança deste mundo, quando apresentamos a única esperança e a única possibilidade de um homem escapar do inferno, que é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há provisão suficiente na cruz para salvar toda a humanidade. Há poder suficiente no sacrifício do Calvário para salvar a todos. E há poder suficiente no Espírito de Deus para convencer todos os homens para que eles não vão para o inferno. Mas o que está faltando são as testemunhas que vão até a casa deles para falar do amor que salva, que tira o homem do inferno. Que essa palavra esteja no seu coração e que nesta noite você possa dizer: Senhor, usa-me. Eu serei essa testemunha, Senhor, que vai até a casa de alguém para dizer: olha, se seu irmão foi para o inferno, mas vocês 5 podem evitar este lugar de tormento, aceitando a Jesus como seu Salvador. Deus espera que nós façamos a nossa parte, queridos. A nossa parte é anunciar que existe uma solução, que existe uma saída, que há uma esperança para este mundo, e essa esperança é Jesus. Aleluia. Quantos já foram alcançados pelo sacrifício da cruz aqui? Quantos já escaparam do inferno aqui? Aleluia. Se você já conhece essa verdade, Deus espera que você seja um anunciador da verdade do Evangelho. O inferno é real, é um lugar de punição, é um lugar de castigo eterno, é um lugar de coisas terríveis, que a Bíblia usa imagens como fogo, bicho, que usa imagens como trevas para falar do tormento que ali haverá para sempre. Mas esta não é a única forma de a ira de Deus ser aplacada. Na cruz, Jesus morreu para que ninguém precise ir para o inferno. Nós precisamos anunciar essa verdade, queridos. Nós precisamos dizer a cada homem e mulher, aleluia, se Jesus disse que é melhor perder um pé, uma mão, um olho do que ir para o inferno, eu digo a você, é melhor perder um amigo, é melhor não ser mais considerado aquele cara legal, é melhor não ser mais popular como você é, mas avisar as pessoas que o inferno é real e que Jesus quer tirá-las deste caminho, aleluia, do que ir para o céu e deixar que todos os outros vão para o inferno. Aleluia. Deus nos desperta nesta noite para a realidade deste lugar e para sermos propagadores desta esperança que a humanidade tem em escapar do fogo do inferno, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, da vida de cada um que aceitar a Ele. Aleluia. Nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. A Ele toda a gratidão do meu coração, por Jesus ter morrido em meu lugar. Aleluia. Eu escapei do inferno. Aleluia. Não porque não merecesse, mas porque Jesus pagou por mim. Ele pagou o preço para que eu pudesse estar no céu com Ele para sempre. A Ele é minha gratidão, meu louvor. Aleluia. E agora essa palavra me constrange. Esse amor, como disse o apóstolo Paulo, me constrange para que eu possa anunciar aos outros, a fim de que eles também não vão para esse lugar de tormento. Que isso esteja no seu coração e no meu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.